No dia do enterro da minha mãe, meu próprio pai me levou para trás da capela e disse: Agora você vai tomar o lugar dela. Vire-se. Foi nesse momento que descobri que ele não era um viúvo. Ele era um assassino. Oi, meus queridos, meus amores. Como vocês estão? Eu sou a vovó Sandra. Tenho 78 anos e moro aqui no bairro da Floresta, bem aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci numa cidadezinha chamada Pedra Bonita, um lugarzinho no interior que vocês talvez conheçam de nome. Mas hoje em dia é aqui na capital que eu levo minha vida. Sabe, hoje de manhã eu estava aqui na minha cozinha fazendo o meu passatempo favorito, preparando biscoitos de queijo fresquinhos para vender na pracinha do bairro. Vejam só, meus filhos, depois que me aposentei, descobri que tinha um talento real para fazer quitandas. Comecei isso quase por acaso. Eu tinha alguns vizinhos que sempre me pediam para fazer quando vinham visitar. E então uma vizinha, a dona Ruth, que mora na esquina, disse: Sandra, por que você não começa a vender esses biscoitos? São os melhores que eu já comi na vida. E foi assim que começou. Hoje, acordo cedo, por volta das 5 da manhã, peneiro o polvilho que compro no mercado do seu Zé, tempero com aquele queijo Minas curado bem forte e faço uns 20, 30 biscoitos por dia. Vendo eles ali mesmo na praça, debaixo da sombra de uma jabuticabeira. O pessoal já me conhece. Sabem que toda manhã a vovó Sandra está lá com seus biscoitos quentinhos. Minha casa é bem simples, sabe? É uma casa pequena, mas arrumada. Tenho meus vasos de plantas na varanda, umas samambaias que adoro regar no final da tarde, umas petúnias que ficam lindas quando estão floridas. Meu neto, Juninho, filho da minha caçula, vem aqui sempre depois da escola para fazer o dever de casa comigo. Ele tem 12 anos e é esperto que só. Sempre me pergunta sobre as histórias antigas, quer saber como era a vida no meu tempo. E falando nisso, meus queridos, antes de vocês clicarem nesse botãozinho de curtir e se inscreverem aqui no canal, o que me deixa muito feliz quando vocês fazem, viu? Eu queria fazer um pedido especial. Me contem aqui nos comentários de qual canto do Brasil vocês estão me assistindo e que horas são aí onde vocês estão. Estão assistindo essa vovó de manhã com o café, depois do almoço descansando, ou de noitinha antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e me emociono sabendo que tem gente de todo lugar ouvindo essa velha aqui. Me contem, quero saber de onde vem todo esse amor. Vamos fazer uma corrente de amor por todo o país. Sabe, meus filhos, hoje eu queria contar uma história que carrego no meu peito há muitos, muitos anos. É uma história pesada, que aperta o coração, mas é importante contar. É sobre algo que aconteceu comigo quando eu era muito jovem, lá em Pedra Bonita, no interior de Minas. Uma história sobre família, sobre segredos que às vezes guardamos e sobre como, às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são justamente as que mais nos machucam. É uma daquelas histórias que exige coragem para contar, sabe? Mas eu penso assim: se a minha história puder ajudar uma pessoa que esteja passando por algo parecido, se puder abrir os olhos de alguém ou dar força para quem precisa, então vale a pena compartilhar com vocês. Então, peguem seu café, ajeitem-se na cadeira e venham comigo nessa jornada. Vou levar vocês de volta para a Pedra Bonita nos anos 60, quando eu era uma menina que achava que conhecia seu pai, que achava que conhecia sua família. Mas a vida, meus queridos, às vezes nos ensina verdades muito dolorosas sobre as pessoas que mais amamos. Oh, meus queridos, quando fecho os olhos e penso na minha infância em Pedra Bonita, parece que foi ontem, e ao mesmo tempo, parece que foi há uma vida inteira. Eu nasci em 1946, numa casa de pau a pique muito simples, numa estrada de terra perto da Igreja Batista, lá no centro da cidade. Naquele tempo, Pedra Bonita era muito pequena. Todo mundo se conhecia e as famílias eram grandes,
muito diferente de hoje. O nome do meu pai era Roberto, mas todos na cidade o chamavam de Beto. Era um homem alto, forte, queimado de sol, sempre muito sério. Ele trabalhava como capataz numa fazenda grande a alguns quilômetros da cidade. Saía de casa antes do sol nascer, montado no seu cavalo alazão, e só voltava quando estava escurecendo. Quando chegava em casa, vinha sempre cansado, com aquelas roupas cheirando a couro e suor, as botas empoeiradas da estrada. Minha mãe, coitada, chamava-se Elizabeth. Era uma mulher miúda, bem pequena, com olhos verdes que brilhavam quando ela sorria. Ela cuidava da casa e de nós, as crianças. Éramos 4. Eu, que era a mais velha. Depois vinha meu irmão Guilherme, que era 2 anos mais novo que eu, a Francisca, que chamávamos de Chica, e o caçula Toninho, que era quase 10 anos mais novo que eu. Nossa casa era pequena, mas minha mãe fazia ela parecer aconchegante. Tinha só 3 cômodos. A sala na frente, que era onde ficava a mesa de madeira onde comíamos, o quarto dos meus pais, e outro quartinho onde eu dormia com a Chica numa cama, e os meninos dormiam num beliche encostado na parede. A cozinha era do lado de fora, debaixo de um telhado de zinco, com um fogão a lenha que minha mãe acendia todo dia cedinho para passar o café. Lembro de acordar com o cheiro de café misturado com a lenha queimando e o barulho das panelas da minha mãe preparando o café da manhã. Era sempre a mesma coisa: café preto forte, broa ou angu com leite fresco que a vizinha, Dona Vilma, trazia para nós toda manhã. Meu pai comia rápido, sempre em silêncio, pegava seu chapéu de couro e saía para o trabalho. Naquele tempo, em Pedra Bonita, as crianças brincavam na rua. Eu e meus irmãos, junto com a meninada da vizinhança, passávamos o dia todo lá fora. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha que a gente desenhava no chão com pedaços de tijolo ou giz. Os meninos soltavam pipas feitas de papel de seda colorido que nossa mãe guardava das festas de aniversário. Eu adorava brincar de casinha com a Chica, fazendo comidinhas de mentira com folhas e pedrinhas. Quando chovia, e olha, em Minas, a chuva era uma festa porque podia passar meses sem cair uma gota na seca. A gente corria para a rua para tomar banho de chuva. Minha mãe gritava da porta: Sandra, traz essa menina para dentro antes que ela pegue um resfriado. Mas ela mesma gostava de ver a nossa alegria. Sabe, às vezes ela até sorria vendo a nossa felicidade. Minha mãe era muito carinhosa. Sempre tinha um afago, um beijinho, um cafuné na nossa cabeça. Ela sabia fazer uns doces de mamão que eram uma delícia. E sempre que tinha um dinheirinho guardado, comprava uns pirulitos de açúcar colorido na venda do seu Carlos. Era a nossa maior alegria. Mas com meu pai, como as coisas eram diferentes. Ele era muito quieto, muito carrancudo. Quando ele chegava do trabalho, a casa toda ficava em silêncio. Não podíamos fazer barulho, não podíamos correr pela casa. Ele sentava na cadeira de madeira na sala e ficava lá quieto, só olhando para a parede. Minha mãe servia o jantar dele em silêncio também, sempre com muito cuidado para não fazer barulho com os pratos. Lembro que tínhamos medo dele. Sabe, não era medo de apanhar, porque naquela época ele não batia na gente. Não, mas era um medo dele ficar bravo, dele gritar, porque quando ele gritava, Nossa Senhora, a casa toda tremia. A voz dele era forte, grossa, e quando ele estava irritado, todo mundo ficava quieto, feito um rato. Minha mãe sempre nos dizia: Vocês obedeçam ao pai de vocês. Ouviram? Não deixem ele nervoso, porque ele trabalha muito duro para sustentar vocês. E a gente obedecia mesmo. Quando ele chegava, a gente corria para dentro de casa e ficava quieto até a hora de dormir. Mas tinha uma coisa que eu notava e não entendia muito bem naquela época. Às vezes, quando meu pai chegava, minha mãe aparecia com roxos no braço ou uma marca roxa no rosto que ela dizia que tinha feito caindo ou batendo na porta. Ela sempre tinha uma explicação, sabe? Ai, Sandra, sua mãe é desastrada.
tropecei numa pedra no quintal. Ou, bati o braço na quina da mesa sem querer. Eu era criança e acreditava, né? Achava que minha mãe era mesmo meio desajeitada. Mas havia algo no jeito que ela falava, uma tristeza nos olhos que eu não conseguia entender. Ela ficava mais quieta nesses dias. Não cantarolava enquanto fazia o serviço de casa como costumava fazer. E meu pai, nesses dias, ficava ainda mais carrancudo que o normal. Às vezes eu via ele olhando para minha mãe de um jeito estranho, como se estivesse com raiva dela por alguma coisa que ela tivesse feito. Mas eu não sabia o quê. Foi assim que cresci em Pedra Bonita. Entre as brincadeiras na rua de terra, o carinho da minha mãe e o medo respeitoso do meu pai. Era uma vida simples, uma vida de família do interior, onde os homens mandavam e as mulheres obedeciam, onde criança não questionava adulto e onde alguns segredos eram guardados às 7 chaves dentro de casa. Eu não fazia ideia de que aqueles pequenos sinais, aquelas marcas roxas, aquela tristeza no olhar da minha mãe, eram apenas o começo de uma verdade muito mais sombria que eu só descobriria anos depois, quando já não fosse mais tempo de salvá-la. Meus queridos, foi quando completei 15 anos, em 1961, que as coisas na nossa casa começaram a mudar de um jeito que abalou tudo o que eu sabia sobre a minha família. Até então, eu vivia naquele mundinho de criança, brincando na rua, ajudando minha mãe com as tarefas de casa, sem entender muito bem o que acontecia entre 4 paredes quando a gente não estava olhando. Lembro como se fosse hoje, o dia do meu aniversário de 15 anos. Minha mãe tinha feito um bolo de fubá com erva doce, meu favorito, e tinha convidado algumas vizinhas para celebrar comigo. Era um sábado. Meu pai não tinha ido trabalhar porque o patrão tinha dado folga aos peões. Eu estava tão feliz. Sabe, 15 anos era uma idade importante para a gente naquela época. Significava que eu já estava virando moça. As vizinhas trouxeram uns presentinhos simples: um pente de madeira, um sabonete cheiroso, umas fitas coloridas para o cabelo. A dona Vilma trouxe uma garrafa de leite fresco da vaca dela para acompanhar o bolo. Estava tudo tão alegre, com as mulheres conversando na nossa salinha, rindo das histórias que contavam umas para as outras. Foi quando meu pai apareceu na porta. Ele tinha ido à venda do seu Carlos comprar cigarros, mas quando voltou e viu toda aquela movimentação na casa, o rosto dele mudou completamente. Ficou carrancudo, com aquela cara de desprezo que eu já conhecia bem. Que algazarra é essa aqui dentro? Ele perguntou com a voz grossa, parado na porta da sala. Parece festa de rico. Tanto barulho. Minha mãe levantou rápido da cadeira onde estava sentada e foi até ele meio nervosa. É o aniversário da Sandra, Beto. 15 anos. Chamei só as vizinhas para um café e um pedaço de bolo. Vi ele olhar para ela de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar duro, frio, como se ela tivesse feito algo muito errado. As vizinhas ficaram todas quietas na hora, sentindo o clima pesado que desceu sobre a sala. Festa pra quê? Ele disse, tirando o chapéu da cabeça e jogando na mesa, bem no meio dos pratinhos com bolo. 15 anos não é idade de festa. É idade de trabalhar, e você aí gastando o dinheiro da casa com bobagem. Dona Vilma, que era uma senhora corajosa, tentou apaziguar. Ah, Beto, é só um bolinho simples. A Elizabeth fez com o fubá que sobrou da semana passada. Mas ele cortou a frase dela no meio. Dona Vilma, a senhora cuida da sua casa que eu cuido da minha. A voz dele saiu tão grossa, tão ameaçadora, que a pobre mulher se encolheu na cadeira. Foi aí que aconteceu algo que me marcou para a vida toda. Minha mãe, tentando defender as amigas e suavizar a situação, falou baixo. Beto, as vizinhas só vieram me fazer companhia. Não custa nada ter um pouco de alegria em casa. Foi a gota d'água. Foi como se ela tivesse acendido um barril de pólvora. Meu pai virou para ela devagar, muito devagar. E eu vi algo nos olhos dele que me deu um frio na espinha. Era raiva, mas não era só raiva. Era algo mais sombrio,
mais perigoso. Você tá me contradizendo, Elizabeth? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. Na frente de todo mundo, você tá me desrespeitando. Minha mãe ficou branca, branca feito papel. As mãozinhas dela começaram a tremer e ela balançou a cabeça. Não, não, Beto, não tô. Só quis dizer. Mas ele não deixou ela terminar. Levantou a mão direita bem devagar, como quem ia dar um tapa. E minha mãe se encolheu, fechou os olhos, esperando a pancada. As vizinhas ficaram paralisadas, sem saber o que fazer. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele ficou ali com a mão no ar. Então olhou em volta e viu que todo mundo estava olhando. Abaixou a mão, mas chegou bem perto da minha mãe e falou baixo, num tom que todo mundo ouviu. Depois a gente conversa sobre respeito, a sós. As vizinhas levantaram rápido e começaram a se despedir, inventando desculpas que tinham que ir fazer o almoço, que tinham esquecido panela no fogo. Em 2 minutos, nossa casa estava vazia, só com a família. O bolo de fubá estava lá na mesa, cortado pela metade, e aquele clima pesado enchia a casa toda. Meu pai pegou o chapéu e saiu sem dizer mais nada. Ouvi o barulho dos cascos do cavalo se afastando. Minha mãe ficou parada no meio da sala, olhando para as migalhas de bolo espalhadas no chão. As mãos dela ainda tremiam. Foi quando ela se abaixou para começar a limpar a bagunça, e eu vi algo que partiu meu coração. Ela estava chorando, mas tentando esconder. Lágrimas grossas escorriam pelo rosto dela, pingando no chão junto com as migalhas do bolo. Mãe, comecei a falar, mas ela fez um gesto para eu ficar quieta. Vai brincar com seus irmãos, Sandra. E não façam barulho. A voz dela saiu toda tremida. Naquela noite, quando meu pai voltou para casa, fingi que estava dormindo, mas fiquei com o ouvido atento. Ouvi eles conversando no quarto, mas não conseguia entender as palavras. Só sabia que a voz dele era baixa, mais dura, e que ela só respondia sim ou tá bom para tudo que ele dizia. No dia seguinte, domingo, minha mãe apareceu com uma marca roxa na testa. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela disse que tinha batido na quina da porta do quarto durante a noite quando foi buscar água para ele. Mas eu tinha 15 anos. Não era mais uma criancinha que acreditava em qualquer história. E pela primeira vez na vida, comecei a desconfiar que aquelas marcas roxas que minha mãe sempre tinha, aqueles machucados que ela explicava como quedas e tropeços, talvez não fossem acidentes coisa nenhuma. Foi nesse domingo que também notei que minha mãe começou a andar diferente pela casa, mais quieta, mais cautelosa, como se estivesse sempre prestando atenção em onde meu pai estava e como ele estava se sentindo. Quando ele chegava do trabalho, ela parava o que estava fazendo e ia encontrar com ele na porta, perguntando se ele queria café, se estava com fome, se precisava de alguma coisa. E ele começou a falar comigo diferente também. Não era mais aquele pai distante, mas respeitoso de antes. Agora ele me olhava com uns olhos que me deixavam desconfortável, especialmente quando eu estava ajudando minha mãe na cozinha e ele ficava na porta só observando. Um dia, umas 2 semanas depois do meu aniversário, ele chegou da fazenda mais cedo que o normal e encontrou minha mãe e eu lavando roupa no tanque, no quintal. Estávamos conversando baixinho sobre coisas de mulher e rindo de vez em quando. Quando ela viu ele parado ali nos observando, minha mãe pensou na hora. Muito serviço para tá rindo desse jeito, ele disse. Sandra, vem cá. Eu me aproximei dele meio apreensiva. Ele colocou a mão pesada no meu ombro e apertou forte. Tá crescendo, menina. Tá virando moça. Mas não vá pensando que por causa disso pode ficar de festa e desrespeitando as regras dessa casa. Entendeu? Entendi, pai, respondi, sentindo os dedos dele cravarem no meu ombro. Ótimo, porque nessa casa quem manda sou eu. E o que eu mando, todo mundo obedece. Sua mãe sabe muito bem disso, não sabe, Elizabeth? Minha mãe parou de esfregar a roupa e olhou para ele. Sim, Beto.
Todo mundo sabe. Mas quando os olhos dela encontraram os meus, vi ali um pedido de socorro que até hoje dói no meu peito. Era como se ela estivesse tentando me avisar de algo, me preparar para algo, mas não pudesse falar abertamente. Naquela noite, deitada na minha cama, comecei a entender que minha infância feliz em Pedra Bonita estava chegando ao fim. Algo muito ruim se aproximava da nossa casa, e eu sentia no fundo do coração que minha mãe sabia exatamente o que era. Ah, meus queridos, os meses que se seguiram depois do meu aniversário de 15 anos foram os mais sombrios da minha vida. O que tinha começado como ameaças e olhares duros transformou-se em algo muito pior, em uma violência que ainda me dói lembrar. Meu pai começou a chegar cada vez mais cedo da fazenda, sempre com alguma desculpa: que o serviço estava mais leve, que o patrão tinha dispensado mais cedo, que precisava resolver umas coisas em casa. Mas a verdade era que ele queria vigiar minha mãe, controlando cada movimento que ela fazia. A primeira vez que presenciei ele batendo nela de verdade foi numa tarde de outubro, quando o calor estava de rachar em Minas. Eu tinha ido buscar água na cisterna no quintal quando ouvi um barulho estranho vindo da cozinha. Foi como o som de algo batendo em madeira, seguido de um gemido abafado. Me aproximei devagar da porta da cozinha e vi uma cena que congelou meu sangue. Meu pai tinha minha mãe encurralada contra a parede, segurando-a pelo pescoço com uma mão e com a outra batendo no rosto dela. Não era um tapa. Não, meus filhos. Era um soco mesmo, pesado, que fazia a cabeça dela balançar de um lado para o outro. Eu falei para você não sair de casa sem me avisar. Ele gritava baixo, tentando não chamar a atenção dos vizinhos. Eu falei que você não podia ir na casa da dona Vilma sem minha permissão. Minha mãe tentava explicar, mas mal conseguia falar porque ele estava apertando o pescoço dela. Beto, eu só fui devolver o pano de prato que ela emprestou. Mentirosa! Ele deu outro soco, dessa vez na barriga dela, e minha mãe se dobrou, tentando puxar o ar. Você foi lá para fofocar de mim. É isso. Foi contar pros outros que eu te bato. Eu fiquei ali paralisada, sem saber se corria para ajudar ou ia chamar alguém. Mas antes que eu pudesse me mexer, meu pai me viu parada na porta. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Vi algo ali que nunca vou esquecer. Não havia vergonha nenhuma no rosto dele. Não havia arrependimento. Havia apenas raiva por ter sido descoberto. Sandra, ele disse, soltando minha mãe, que escorregou pela parede até sentar no chão. Vem cá. Eu não queria, mas minhas pernas me levaram até ele. Minha mãe, ainda tentando respirar direito, fez um gesto com a mão para eu não chegar perto, mas eu não conseguia desobedecer meu pai. Ele colocou a mão pesada no meu ombro, a mesma mão que tinha acabado de bater na minha mãe, e falou bem baixinho no meu ouvido. O que você viu aqui nunca aconteceu. Sua mãe caiu sozinha, bateu na quina da mesa. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Sim, mas ele apertou meu ombro até doer. Fala que entendeu. Eu entendi, pai. Consegui sussurrar. Ótimo. Porque se você contar para alguém, eu vou ter que ensinar para você também como uma mulher deve se comportar nessa casa. E não vai ser só com palavras. Não, entendeu? Naquele momento, olhando nos olhos dele de perto, eu entendi que minha infância tinha acabado completamente. Eu não era mais a filha protegida dele. Eu tinha me tornado outra coisa. Uma testemunha perigosa que precisava ser controlada. Nos meses seguintes, a casa virou um inferno. Meu pai arrumava qualquer desculpa para bater na minha mãe. Se a comida estava muito quente, se estava fria, se ela demorava para responder quando ele chegava, se ela falava algo que ele não gostava. E sempre, sempre, ele fazia questão de que eu visse. Era como se ele quisesse me ensinar algo, sabe? Como se estivesse me mostrando qual era o lugar da mulher na casa dele. Eu notava que ele me olhava durante as surras que dava nela, conferindo se eu estava prestando atenção, se estava aprendendo a lição.
Minha mãe começou a ficar diferente, mais magra, mais quieta, sempre com marcas pelo corpo que tentava esconder com as roupas. Parou de cantar enquanto trabalhava, parou de sorrir com as bobagens que meus irmãos mais novos faziam. Era como se a alegria tivesse secado dentro dela. E o pior é que ela começou a se afastar de mim também. Acho que ela tinha medo de que, se ficássemos muito próximas, ele ficasse com ciúmes ou desconfiado. Então ela me falava só o necessário, me dava ordens sobre o que fazer na casa, mas nunca mais teve aqueles momentos de carinho que tínhamos antes. Uma noite, acordei com barulhos estranhos vindo do quarto deles. Achei que fosse outra briga, mas era diferente. Era minha mãe gemendo baixinho como se estivesse com dor e meu pai falando algo que me deu nojo. Para de chorar, Elizabeth. É seu dever de esposa. E agora é também seu castigo por ter saído de casa ontem sem me avisar. Tampei os ouvidos e fingi que estava dormindo, mas entendi que ele a machucava de outras formas também. Formas que uma menina de 15 anos nem deveria saber que existiam. Foi por essa época que meu pai começou a prestar mais atenção em mim. Não de um jeito carinhoso, de pai. Não, era uma atenção que me dava medo. Ele notava quando eu estava crescendo, quando meu corpo estava mudando. Às vezes eu sentia ele me observando quando eu estava varrendo o terreiro ou lavando louça, e aquele olhar me dava arrepios. Uma tarde, quando minha mãe tinha ido à venda comprar farinha, ele chegou da fazenda e me encontrou sozinha em casa. Meus irmãos tinham ido brincar na rua. Sandra, ele chamou da porta. Vem cá. Eu fui, secando as mãos no avental. Ele ficou me olhando de um jeito estranho, de cima a baixo, como se avaliasse alguma coisa. Tá virando uma moça bonita, ele disse, chegando mais perto. Igualzinha sua mãe quando era nova. Algo no jeito que ele falou me deixou com muito medo. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço. Onde você vai? Não gosta de conversar com seu pai? Gosto, pai. Menti. Então fica aí quieta. Ele passou a mão no meu rosto, num carinho que não tinha nada de paternal. Sua mãe tá ficando velha, Sandra. Cansada. Mas você tá no ponto. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas o medo que senti foi tão grande que comecei a tremer. Foi quando ouvi a voz da minha mãe vindo da rua, conversando com uma vizinha. Meu pai me soltou rápido e foi sentar na cadeira dele como se nada tivesse acontecido. Mas quando minha mãe entrou em casa e viu nossas caras, a minha de pavor, a dele de raiva por ter sido interrompido, ela entendeu na hora o que quase tinha acontecido. Naquela noite, ela veio na minha cama depois que todos dormiram e sussurrou no meu ouvido: Sandra, nunca fique sozinha em casa com ele. Nunca mais. Me promete? Eu prometi, mas no fundo eu sabia que tal promessa seria difícil de cumprir. Meu pai era esperto, paciente. Ele sabia esperar a hora certa e eu sentia que essa hora estava cada dia mais perto. Minha mãe sabia também. Ultimamente, ela me olhava com uma tristeza tão profunda que parecia que estava se despedindo de mim, como se soubesse que não conseguiria me proteger por muito mais tempo. E ela realmente não conseguiu. Meus queridos, a gota d'água que transbordou o copo aconteceu numa terça-feira de dezembro de 1961. Era a época da cantata de Natal em Pedra Bonita. Vocês sabem como é em cidade pequena, as festividades se estendem. E tinha uma reunião de oração na Igreja Batista que minha mãe sempre frequentava. Ela tinha pedido permissão ao meu pai para ir e ele tinha deixado, mas com uma condição: ela tinha que voltar antes do pôr do sol. Naquele dia, a oração demorou mais que o normal, porque o pastor tinha dado uns avisos importantes sobre a construção da nova capela. Minha mãe tinha ficado para ajudar as outras senhoras a organizar os bancos da igreja e limpar os castiçais depois da oração. Quando ela chegou em casa, já estava escurecendo, e eu vi no rosto dela o desespero de quem sabia que ia pagar caro por aquele atraso. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi os passos dela chegando pelo quintal. Meu coração disparou, porque eu sabia que meu pai estava esperando,
sentado naquela cadeira de madeira dele na sala, olhando para o relógio de parede que marcava as horas impiedosamente. Quando ele ouviu os passos dela, nem olhou para a porta. Só falou com aquela voz gelada que eu já conhecia bem. Que horas são, Elizabeth? Beto, eu posso explicar. Ela começou, tirando o véu da cabeça com as mãos trêmulas. O pastor pediu para as senhoras ajudarem. Eu perguntei que horas são. Ele a cortou no meio da frase, sem nem levantar os olhos do chão. Já são. É quase 7 da noite. Ela sussurrou. E eu vi que as mãozinhas dela já tremiam. E que horas eu mandei você voltar? Antes do pôr do sol, ela respondeu, e a voz saiu tão baixa que mal deu para ouvir. Então você me desobedeceu. Ele levantou devagar da cadeira e eu deixei cair a colher de pau com que mexia o feijão. Meu sangue gelou. Na frente da vizinhança toda. Você me desobedeceu. Fez pouco da minha autoridade. Corri para fora da cozinha e vi meus irmãos que estavam brincando no quintal com uns gravetos e pedrinhas. Eles sentiram o clima pesado e correram para dentro de casa. O pequeno Toninho, que tinha só 6 anos, agarrou na saia da minha mãe, sentindo o perigo como um bicho assustado. Sai daí, menino! Meu pai ordenou ao meu irmão com aquela voz que não aceitava desobediência. Vai brincar lá fora e leva os outros. Não, pai. Eu falei numa coragem que não sei de onde veio. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar direito. Deixa ele ficar. Ele não fez nada de errado. Ninguém aqui fez nada de errado. O silêncio que desceu na casa foi terrível. Foi como se até os grilos lá fora tivessem parado de cantar. Meu pai virou para mim bem devagar, com uma cara que eu nunca tinha visto. Uma cara de puro ódio que me fez querer correr e me esconder. Você quer aprender junto com ela também? Ele perguntou. E a voz dele era tão baixa, tão perigosa, que me deu calafrios. É isso? Quer aprender como mulher deve respeitar homem nessa casa? Minha mãe, vendo o perigo em que eu tinha me colocado, empurrou o Toninho na minha direção. Leva as crianças, Sandra. Leva eles e sai daqui. Vão para a casa da dona Vilma e fiquem lá até eu ir buscar vocês. Mas eu não conseguia me mexer. Pela primeira vez na vida, fiquei ali plantada no meio da sala, olhando nos olhos do meu pai. Tinha uma voz dentro da minha cabeça gritando para eu correr, mas tinha outra voz, mais forte, dizendo: eu não podia abandonar minha mãe. Eu não vou deixar você bater nela por ter ido na igreja, eu disse, e as palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Ela estava na casa de Deus ajudando o pastor. Ela não fez nada de errado. O que aconteceu depois foi uma explosão de violência que até hoje me dá pesadelos. Meu pai foi até o quarto e voltou com o cinto de couro que ele usava para trabalhar na fazenda. Era um cinto grosso, pesado, com uma fivela de metal grande que ele mantinha sempre bem polida. Quando vi ele voltando com aquilo na mão, senti minhas pernas ficarem fracas. Agora vocês duas vão aprender de uma vez por todas qual é o lugar de mulher nessa casa, ele disse, dobrando o cinto e testando o peso na mão. Primeiro, ele foi para cima da minha mãe. Ela tentou correr, mas ele a alcançou antes que ela chegasse na porta. O primeiro golpe acertou as costas dela e o som do couro batendo foi terrível, parecia um chicote estalando. Minha mãe gritou e caiu de joelhos no chão de terra batida. 26 anos casada comigo, ele dizia entre os golpes, e ainda não aprendeu a obedecer. O cinto subia e descia, subia e descia. A fivela de metal cortava a roupa e a pele, e eu vi o sangue começando a aparecer. Minha mãe tentava se proteger com os braços, mas os golpes eram muitos e muito fortes. Para! Para de bater nela! Eu gritei, e antes que eu pudesse pensar no que estava fazendo, me joguei por cima da minha mãe, tentando protegê-la com meu próprio corpo. Foi aí que ele virou toda a raiva para cima de mim. O cinto começou a cair nas minhas costas, na minha cabeça,
nos meus braços. A dor era insuportável. Era como se estivessem cortando minha pele com uma navalha. Cada golpe da fivela de metal deixava um corte fundo e eu sentia o sangue empapando minha roupa. Criança que me afronta! Ele gritava sem parar a surra. Criança que não respeita o pai? Então vai aprender junto. Meus irmãos choravam no canto da sala, abraçados uns aos outros, vendo aquela cena de horror. O pequeno Toninho gritava: Para, pai! Para! Você vai matar ela! Mas aquilo só aumentava a raiva dele. Era como se ver as crianças chorarem, ver o medo no rosto delas, só alimentasse ainda mais a violência. Minha mãe, mesmo sangrando, mesmo quebrada de dor, conseguiu se levantar do chão. Nunca vou esquecer o rosto dela naquele momento. Era um rosto de total desespero, de uma mãe que sabia que podia perder a filha se não fizesse alguma coisa. Para de bater na minha filha! Ela gritou com uma força que eu nunca tinha visto nela. Me mata se você quiser, mas deixa ela em paz. Ela é uma criança. E então ela fez algo que mudou tudo. Ela se jogou em cima dele e tentou arrancar o cinto da mão dele. Por alguns segundos, eles lutaram pelo cinto, puxando para cada lado. Minha mãe estava usando uma força que vinha do desespero, a força de uma mãe protegendo a cria. Solta esse cinto, Roberto! Ela gritava, tentando torcer o braço dele. Chega! Já chega! Por um momento, pareceu que ela ia conseguir. Ela estava conseguindo afrouxar os dedos dele, estava quase tomando o cinto da mão dele. Mas meu pai era muito mais forte, e a raiva tinha dado a ele uma força extra. Ele deu um empurrão nela com toda a força que tinha. Um empurrão violento, brutal, que fez minha mãe voar pelo ar e bater a cabeça na quina da mesa de madeira pesada que ficava na sala. O barulho foi terrível, um som seco como madeira quebrando que ecoou pela casa toda. Minha mãe caiu no chão e ficou imóvel, com um fio de sangue escorrendo da testa e se espalhando pelo chão de terra. Por alguns segundos que pareceram horas, ninguém se mexeu. O mundo todo parou. Até meu pai ficou ali parado, olhando para ela caída, com o cinto ainda na mão. Era como se ele mesmo tivesse se assustado com o que tinha acabado de acontecer. Mãe! Chamei baixinho, me arrastando até ela. Minha voz saiu estranha, quase um sussurro. Mãe, levanta. Por favor, levanta. Mas ela não se mexeu. Os olhos dela estavam abertos, mas era como se não estivessem vendo nada. Estavam vidrados, perdidos, olhando para um lugar que só ela podia ver. Sacudi o ombro dela. Mãe, responde, fala comigo. Foi quando ela virou a cabeça para mim devagar, muito devagar, como se cada movimento doesse muito. Ela conseguiu sussurrar com a voz quase sumindo. Sandra, minha filha, escuta, escuta bem. Fala, mãe. Tô ouvindo. Eu chorei, segurando a mão gelada dela. Quando ele dormir, quando ele relaxar, você corre. Vai para casa da dona Vilma. Conta tudo, tudo o que aconteceu aqui. Promete. Não, mãe, não fala assim. Eu chorava ainda mais. Nós vamos sair daqui juntas agora mesmo. Vou te ajudar a levantar e a gente vai embora. Mas ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não, eu não consigo levantar. Sandra, tem uma coisa importante. Presta atenção no cinto dele. Quando ele tirar, olha bem pro cinto. Que cinto, mãe? Por que o cinto? Olha bem. Tem sangue. Não é só seu, não é só meu. Ela fazia um esforço terrível para falar, como se cada palavra fosse uma montanha. Já tinha antes, hoje, já tinha. Naquele momento, eu não entendi completamente o que ela queria dizer, mas gravei cada palavra na memória. Meu pai, que estava parado esse tempo todo, de repente reagiu. Ele se aproximou de nós e disse com uma voz que tentava ser normal. Ela só bateu a cabeça. Vai ficar bem. É só um galo. Ajuda ela a levantar.
Mas quando tentei ajudar minha mãe a se sentar, ela gemeu de uma dor tão forte que partiu meu coração. Tinha algo muito errado acontecendo dentro do corpo dela. Ela precisa de um médico. Falei para o meu pai, tentando manter a voz firme. Ela precisa ir para o hospital em Belo Horizonte agora. Nada de hospital, ele respondeu seco, colocando o cinto de volta na calça como se nada tivesse acontecido. Ela só precisa descansar. Amanhã ela tá boa. Mulher é bicho resistente. Naquela noite foi a mais longa da minha vida. Carreguei minha mãe para o quarto dela com a ajuda do Guilherme. Ela ficou na cama, gemendo baixinho de vez em quando, respirando de um jeito estranho, como se cada fôlego fosse uma luta. Eu sentei no chão ao lado da cama, segurando a mão dela, sentindo ela ficar cada vez mais fria. De hora em hora, eu molhava um pano na bacia de água e passava na testa dela, limpando o sangue que não parava de sair. Meu pai, depois de comer o jantar como se nada tivesse acontecido, foi dormir. Ouvi ele roncando no quarto ao lado, um ronco pesado de quem dormia tranquilo, sem nenhum remorso. Era quase de madrugada quando minha mãe abriu os olhos e me olhou com uma clareza que me assustou. Era como se ela tivesse voltado por uns minutos só para me dar um recado importante. Sandra, presta atenção, escuta bem. O cinto dele. Olha bem, quando ele tira, na fivela, tem sangue velho, sangue seco. Não é de hoje. Já tinha, de outras vezes. Mãe, que outras vezes? As vezes que eu caí, as vezes que tropecei. Ele sempre usou o cinto. Sempre. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Na fivela, tem cabelo. Cabelo meu, grudado de anos. Naquele momento, uma verdade terrível começou a se formar na minha cabeça. As quedas da escada, os hematomas, as marcas roxas que ela sempre explicava como acidentes, tinha sido tudo ele. Sempre tinha sido ele. Sandra, quando eu não tiver mais aqui, ele vai ele vai querer você no meu lugar. Promete. Não deixa. Promete que vai contar para todo mundo. Mãe, para de falar assim. Você vai ficar bem. Amanhã a gente vai embora daqui. Mas ela balançou a cabeça. Eu eu não vou aguentar. Mas você pode. Você tem que. Ela fechou os olhos e não falou mais nada. A respiração dela foi ficando cada vez mais fraca, mais espaçada. Eu fiquei ali, segurando a mão dela, sentindo a vida escapar aos pouquinhos. Quando o sol nasceu, iluminando o quarto com uma luz dourada que entrava pela janelinha, minha mãe não respirava mais. Meu pai acordou, viu ela ali imóvel e fez um teatro que me deu nojo. Começou a chorar, a chamar por ela, fingindo desespero. Elizabeth, minha esposa, acorda, não me deixa sozinho. Chamou o vizinho, seu Carlos da venda, para ajudar a levar ao médico, mas todo mundo já sabia que era tarde demais. O Dr. Estevão, que era o único médico de Pedra Bonita naquela época, veio até nossa casa, examinou e atestou que foi um infarto fulminante. O coração dela não aguentou o choque da queda. E foi assim que minha mãe virou mais uma mulher que morreu do coração em Pedra Bonita. Mais uma vítima que ninguém questionou. Mais um segredo que foi enterrado com ela. Mas eu sabia a verdade. E pior, eu sabia que agora a próxima da fila era eu. Quando todo mundo fosse embora do velório, quando a poeira baixasse, eu ia ocupar o lugar que minha mãe tinha deixado vago. Só que dessa vez ia ser diferente. Porque minha mãe tinha me dado uma arma. Ela tinha me ensinado a olhar para o cinto dele, e eu ia olhar com muita atenção. Meus queridos, o velório da minha mãe foi marcado para o dia seguinte, numa quinta-feira, em Pedra Bonita. Naquele tempo, quando alguém morria, a cidade toda parava para dar os pêsames. Nossa casinha ficou lotada de gente, vizinhos, amigos, conhecidos da fazenda onde meu pai trabalhava, senhoras da igreja que vieram rezar o terço.
Meu pai estava fazendo o papel de viúvo sofredor com uma perfeição que me dava engulhos. Tinha colocado o terno preto mais bonito que tinha penteado o cabelo com brilhantina e recebia os pésames com uma cara de sofrimento que enganava todo mundo. Pobre Beto! Ouvi a dona Vilma cochichando com outra vizinha. Perdeu a mulher assim, do nada, um ataque do coração, tão nova ainda. Pois é, coitado. A outra respondeu. E agora vai ter que criar essa filharada toda sozinho. Eu estava sentada num canto da sala, vestida com um vestido preto que a vizinha tinha me emprestado, fingindo que estava de luto. Mas por dentro, eu estava fervendo de raiva. Cada vez que alguém vinha me dar os pêsames dizendo: "Sua mãe era uma santa", ou "Ela tá num lugar melhor agora", eu tinha vontade de gritar a verdade. Foi durante a tarde que notei meu pai fazendo algo estranho. Ele estava conversando com o seu Carlos da venda, recebendo pêsames, quando tirou o cinto. Disse que estava apertando muito, que o nervosismo tinha feito ele inchar. Ele pendurou o cinto numa cadeira, perto de onde eu estava sentada. Nesse momento, lembrei das últimas palavras da minha mãe. Olha bem pro cinto. Esperei todo mundo se distrair com as orações que as senhoras faziam em volta do caixão. Devagar, sem chamar atenção, cheguei perto da cadeira onde o cinto estava pendurado. O que eu vi congelou meu sangue até os ossos. A fivela de metal, que meu pai mantinha sempre polida e brilhante, tinha manchas escuras incrustadas nas dobras. Não eram manchas de ferrugem ou sujeira. Era sangue, meus queridos. Sangue seco, escuro, que estava ali há muito tempo. E pior ainda, preso nos cantinhos da fivela, havia fios de cabelo, cabelos castanho claros, da cor exata do cabelo da minha mãe. Naquele momento, tudo fez sentido. As quedas que ela tinha, os roxos que apareciam no corpo, as vezes que ela tropeçava na escada ou batia na quina da porta. Não tinha sido nada disso. Tinha sido aquele cinto. Sempre aquele cinto. Meu pai não tinha matado minha mãe só no dia anterior. Ele vinha matando ela aos pouquinhos, surra por surra, há anos, e ninguém nunca tinha desconfiado de nada. Eu estava ali, olhando aquela prova terrível, quando senti uma mão pesada no meu ombro. Era meu pai. "O que você está fazendo aí, Sandra?" Ele perguntou baixo para ninguém ouvir. "Nada, pai. Só vi o cinto que caiu da cadeira." Ele me olhou com aqueles olhos duros. "Deixa esse cinto aí. Não mexe nas coisas dos outros." Mas tinha algo no jeito que ele falou, uma pressa em me tirar dali, que me fez entender que ele sabia exatamente o que eu tinha visto. E eu sabia que ele sabia que eu sabia. Naquela noite, depois que todos foram embora e sobrou só nossa família na casa vazia com o caixão da minha mãe, meu pai me chamou para conversar no quintal. "Sandra", ele disse, acendendo um cigarro e soltando a fumaça devagar. "Amanhã, depois do enterro, as coisas vão mudar aqui em casa." "Como assim, pai?" "Sua mãe não tá mais aqui para cuidar da casa, para cuidar dos seus irmãos menores. Você é a mais velha agora. É sua responsabilidade assumir o lugar dela." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Que lugar, pai?" "O lugar da mulher da casa. Cuidar da comida, da limpeza, dos meninos e cuidar de mim também." Ele deu uma tragada longa no cigarro e me olhou de um jeito que me fez querer correr. Do jeito que sua mãe cuidava. Naquele momento entendi tudo. Ele não estava falando só de tarefas domésticas. Ele estava falando de eu virar a nova vítima dele, de assumir o lugar da minha mãe em todos os sentidos. E se eu recusasse, se eu desobedecesse, aquele cinto ia ser usado em mim também. Eu sou criança ainda, pai. Tenho 15 anos só. Idade suficiente para aprender. Sua mãe tinha 15 quando casou comigo. E olha como ela aprendeu direitinho. Ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima. "Você vai aprender também, Sandra, por bem ou por mal." Naquela madrugada, deitada no chão ao lado do caixão da minha mãe, porque era tradição alguém da família ficar velando o corpo,
Tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia deixar ele me quebrar como quebrou ela. Eu não ia morrer aos poucos como minha mãe morreu. E eu não ia deixar aquele homem continuar fingindo que era uma vítima do destino, quando na verdade era um assassino. No dia do enterro, que foi numa sexta-feira, a cidade toda foi para o cemitério de Pedra Bonita. O pastor estava prestes a começar a oração final quando eu fiz algo que surpreendeu a todos. Levantei do banco onde estava sentada e caminhei até a frente da capela do cemitério, onde o pastor estava com o livro de orações na mão. Todo mundo ficou quieto, me olhando, achando que eu ia falar alguma coisa bonita sobre minha mãe. Pastor, eu disse com a voz mais firme do que imaginava conseguir. Antes do senhor começar a oração, eu queria mostrar uma coisa importante para todo mundo que está aqui. O pastor, que era um homem bondoso chamado Pastor Miguel, ficou surpreso. O que é, minha filha? Sem dizer mais nada, virei de costas para a multidão e levantei minha blusa. Nas minhas costas havia as marcas ainda frescas e sangrentas do cinto do meu pai, cortes fundos feitos pela fivela de metal, roxos e hematomas pretos que cobriam toda a extensão das minhas costas. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Ouvi algumas mulheres gritarem de susto. Outras começaram a chorar. O próprio pastor ficou sem fala por uns segundos. Então eu me virei para encarar todo mundo e apontei para meu pai, que estava sentado na primeira fila com a cara de quem tinha visto um fantasma. O mesmo cinto que fez isso em mim ontem à noite matou minha mãe na noite anterior. Ele não é viúvo, gente. Ele é o assassino. O silêncio que desceu no cemitério foi total. Era como se até os passarinhos tivessem parado de cantar. Todo mundo olhou para mim, depois para meu pai, depois para mim de novo, tentando processar o que tinham acabado de ouvir. Meu pai levantou do banco como quem ia falar alguma coisa, mas eu não deixei. Ele vem matando ela aos poucos há anos. Todas aquelas vezes que ela caía da escada, que tropeçava, que batia na porta, era mentira. Era ele batendo nela com esse cinto. Sandra, você tá perturbada pelo luto. Ele começou a falar, tentando usar aquela voz de pai preocupado que enganava todo mundo. Perturbada nada, eu gritei. Olhem para o cinto dele, olhem para a fivela. Tem sangue seco da minha mãe grudado lá. E tem cabelo dela também. Cabelo que ele arrancou das surras que dava nela. Foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. Dona Vilma, que conhecia minha mãe desde menina, levantou do meio da multidão. Eu sempre desconfiei, sempre achei estranho. Tantos acidentes. Ela estava chorando. Mas eu tinha medo de falar. Tinha medo dele. Outras vozes começaram a se juntar à dela. É verdade, a Elizabeth vivia cheia de marcas. Ela ficou diferente nos últimos tempos. Mais magra, mais quieta. O sargento Tavares, que era a autoridade policial de Pedra Bonita, estava presente no enterro. Ele se aproximou de mim. Menina, você tem certeza do que está falando? É uma acusação muito grave. Tenho certeza sim, senhor. E posso provar. Olhei direto nos olhos do meu pai, que estava pálido como papel. Pede para ele tirar o cinto. Pede para examinar a fivela. O senhor vai ver o sangue da minha mãe que ainda está lá. Meu pai tentou recuar, mas já tinha gente demais em volta dele. O sargento Tavares foi firme. Roberto, você vai ter que colaborar. Tira o cinto. Isso é um absurdo. Minha filha está desvairada de dor, meu pai protestou. Eu não vou me submeter a essa humilhação. Mas o sargento não estava para brincadeira. Ou você tira ou eu tiro. Você escolhe. Com as mãos trêmulas, meu pai tirou o cinto da calça. O sargento pegou a fivela de metal e examinou com cuidado. Depois de uns segundos, o rosto dele mudou completamente. Meu Deus do céu, ele murmurou. Tem sangue seco aqui mesmo. E fios de cabelo. Ele olhou para a multidão. A menina está falando a verdade. O que aconteceu depois foi como uma tempestade. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, fazendo perguntas,
olhando para meu pai com nojo e raiva. Umas mulheres vieram me abraçar, chorando junto comigo. Outras foram olhar o caixão da minha mãe com outros olhos, entendendo finalmente como ela tinha morrido de verdade. O sargento Tavares prendeu meu pai ali mesmo, na frente de todo mundo. Roberto Silva, o senhor tá preso por suspeita de assassinato. Vamos exumar o corpo da sua esposa para uma investigação mais detalhada. Quando levaram ele algemado, ele ainda tentou me olhar com raiva, como se eu fosse a culpada de tudo, mas eu não baixei os olhos. Olhei de volta com firmeza, até ele desaparecer na poeira levantada pela viatura da polícia. O enterro da minha mãe aconteceu naquele mesmo dia, mas agora era diferente. Agora todos sabiam a verdade. Agora ela não era mais a mulher que morreu do coração. Ela era a mulher que foi assassinada pelo próprio marido. Aos poucos, por anos. E eu, que tinha passado 15 anos da minha vida com medo dele, estava finalmente livre. As marcas no meu corpo sararam com o tempo, mas elas tinham servido como o mapa que levou meu pai para a cadeia e salvou minha própria vida. A justiça de Pedra Bonita confirmou depois o que eu já sabia. Minha mãe tinha morrido de hemorragia interna causada por traumatismo craniano. O infarto foi inventado para esconder o crime. Meu pai foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio e maus-tratos. Eu e meus irmãos fomos morar com nossa tia Helena, irmã da minha mãe, que nos recebeu com todo o amor do mundo. E foi lá que comecei a entender que nem todos os homens são como meu pai, que nem todas as famílias vivem com medo, que é possível viver em paz. Meus queridos, aqui estou eu hoje, aos 78 anos, contando essa história para vocês da minha casinha simples, no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Parece impossível que aquela menina de 15 anos que enfrentou o próprio pai num cemitério em Pedra Bonita seja a mesma vovó que está aqui agora fazendo biscoito de queijo de manhã cedo para vender na praça. A vida depois daquele dia mudou completamente. Eu e meus irmãos fomos morar com nossa tia Helena, que era viúva e vivia numa casa maior, também no interior de Minas. Ela nos recebeu com um amor que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez na vida, soube o que era viver numa casa onde as pessoas conversavam sem medo, onde ninguém baixava a voz quando o homem chegava, onde as crianças podiam brincar e rir sem se preocupar em acordar ninguém. Tia Helena era uma mulher forte, trabalhadeira, que costurava para fora para se sustentar. Ela me ensinou a costurar também. E por uns anos, foi assim que vivemos. Eu ajudando ela na costura, cuidando dos meus irmãos menores e aprendendo devagarzinho o que era ter uma família de verdade. Foi na casa da tia Helena que conheci meu falecido marido, o José. Ele era filho de uma amiga dela, um rapaz bom, trabalhador, que tinha vindo de Belo Horizonte passar as férias em Pedra Bonita. Eu tinha 17 anos quando nos conhecemos, e ele foi a primeira pessoa que me fez entender que homem podia ser carinhoso sem ser violento, que podia ter autoridade sem ser tirano. Namoramos por 2 anos, sempre sob a supervisão da tia Helena, como era costume naquela época. Em 1964, quando completei 19 anos, nos casamos na Igreja Batista, a mesma onde minha mãe ia nas reuniões de oração. Foi um casamento simples, mas cheio de alegria. Tia Helena fez meu vestido de noiva com as próprias mãos, e a vizinhança toda veio nos abençoar. Pouco depois do casamento, viemos morar aqui em Belo Horizonte. O José trabalhava como mecânico numa oficina no centro, e eu continuei costurando em casa. Nossa vida era simples, mas era nossa. Tivemos 3 filhos: a Catarina, que hoje tem 58 anos e mora em São Paulo; o Guilherme, que tem 56 e trabalha como caminhoneiro aqui em BH; e a caçula, Maria, que tem 52 anos e é professora numa escola aqui do bairro. O José foi um marido maravilhoso por todos os 45 anos que vivemos juntos. Ele faleceu há 13 anos de pneumonia, mas deixou uma saudade boa, sabe?
uma saudade de quem viveu uma vida de amor, de respeito, de companheirismo. Nunca, em todos esses anos, ele levantou a mão para mim, nunca gritou comigo. Quando tínhamos alguma desavença, conversávamos como gente civilizada. Hoje, minha rotina é bem tranquila. Acordo todo dia às 5 da manhã, passo meu café preto forte, mania dos tempos de pedra bonita, e começo a preparar os biscoitos de queijo. Compro o polvilho fresco no mercado do seu Zé, que fica logo ali perto de casa. Tempero com queijo Minas curado, bem raladinho. Às vezes faço uns de doce com mel quando tenho um dinheirinho extra. Levo os biscoitos para a praça por volta das 7 da manhã. Já tenho meus clientes certos. O seu Antônio, que trabalha na padaria e sempre compra 2 biscoitos salgados. A Dona Maria, que vem buscar um de doce para o lanche da tarde. A criançada que passa indo para a escola e sempre para comprar um biscoitinho da vovó Sandra, como eles me chamam. Eu gosto muito de conversar com o povo na praça. Escuto os problemas de um, dou conselho para outro, fico sabendo das notícias do bairro. É uma vida simples, mas é a minha vida, construída com meu próprio esforço, sem medo, sem violência. À tarde, quando volto para casa, recebo a visita dos meus netos. O Juninho, que é filho da Maria, vem sempre fazer o dever de casa comigo. Ele tem 12 anos e é inteligente demais, quer saber de tudo. Faz 1000 perguntas sobre como era a vida antigamente. Às vezes conto algumas histórias, as histórias boas, claro, sobre como era a Pedra Bonita no meu tempo, sobre as brincadeiras que a gente fazia na rua. Tenho outros 4 netos também. 2 filhos da Catarina, que moram em São Paulo, e 2 filhas do Guilherme, que vêm me visitar todo fim de semana. A casa vira uma festa quando estão todos aqui. A gente faz um almoço grande, conversa, ri, e eu olho para essa família que ajudei a formar e agradeço a Deus por ter me dado força para chegar até aqui. De noitinha, gosto de sentar na varanda da minha casa e regar minhas plantas. Tenho samambaias, petúnias, umas rosinhas que plantei numa lata velha. É meu momento de paz, quando reflito sobre a vida, sobre o tanto que já passei, sobre o tanto que conquistei. Às vezes, quando estou ali regando as plantas, vendo o movimento da rua, lembro da minha mãe. Penso no que ela diria se visse como nossa família ficou, como os filhos que ela protegeu cresceram bem, como os netos dela são felizes e saudáveis. Acho que ela estaria orgulhosa, sabe? Orgulhosa de ver que o sacrifício dela não foi em vão. Meu irmão Toninho mora aqui perto também. Ele trabalha como mestre de obras e vem me visitar toda terça-feira. A gente toma café junto e conversa sobre os velhos tempos. O Guilherme, meu irmão, não meu filho, continua morando no interior, tem uma família grande lá. A Chica casou e mudou para o Rio de Janeiro, mas sempre manda notícias. Aqui em Belo Horizonte, no bairro da Floresta, eu me sinto em casa. Foi aqui que construí minha vida de verdade, onde criei meus filhos, onde envelheci ao lado do José. Quando saio de manhã para vender os biscoitos e vejo o movimento da cidade, as pessoas correndo para o trabalho, as crianças indo para a escola, sinto uma gratidão enorme por estar viva, por ter chegado até aqui. Não tenho luxo, não tenho riqueza material, mas tenho uma coisa que muita gente não tem: tenho paz. Tenho o sono tranquilo de quem fez o que precisava ser feito, de quem enfrentou os medos, de quem escolheu a verdade mesmo quando era perigoso. Tenho a alegria de ver meus netos crescendo numa família onde o amor existe de verdade, onde mulher é respeitada, onde criança pode ser criança. E cada biscoito que eu vendo, cada sorriso que recebo na praça, cada abraço dos meus netos é a prova de que valeu a pena lutar. Valeu a pena ter coragem naquele dia no cemitério. Valeu a pena quebrar o silêncio. Meus queridos, depois de contar essa história toda para vocês, meu coração fica apertado, mas também cheio de esperança. Apertado, porque lembrar disso tudo ainda dói, mesmo depois de tantos anos. Mas cheio de esperança, porque sei que minha história pode ajudar alguém que esteja passando por uma situação parecida.
Se você que está me ouvindo agora vive numa casa onde tem medo, onde apanha, onde é humilhada, onde alguém te machuca e depois finge que nada aconteceu, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Isso não é normal. Não é jeito de homem. Não é costume de família. Não é castigo que você merece. É crime. E você não tem que aguentar isso. Eu sei que é difícil denunciar. Eu sei que bate o medo, bate a vergonha, bate aquele pensamento de quem vai acreditar em mim? Eu passei por isso também. Passei anos vendo minha mãe apanhar e não sabia o que fazer, não sabia como ajudar. Mas quando cheguei no meu limite, quando vi que ou eu fazia alguma coisa ou ia morrer igual a ela, eu encontrei uma coragem que nem sabia que tinha. A coragem não vem do nada, meus filhos. Ela vem quando a gente entende que a nossa vida vale mais que o medo. Quando a gente entende que não nasceu para ser saco de pancada de ninguém. Quando a gente entende que nossos filhos, nossos irmãos, merecem viver numa casa onde não se ouve grito, não se vê violência. Aquele cinto sujo de sangue que meu pai usava para me bater e matou minha mãe, virou a prova que colocou ele na cadeia. As marcas nas minhas costas, que doeram tanto, viraram o mapa que me levou para a liberdade. Às vezes, nossas feridas são as únicas testemunhas que temos. Não tenham vergonha de mostrá-las quando for necessário. Hoje, quando vejo meus netos brincando no quintal sem medo, quando vejo minha filha sendo respeitada pelo marido, quando durmo tranquila sem ouvir gritos ou pancadas, eu agradeço por ter tido coragem naquele dia no cemitério. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a que me salvou. E para você que pode ajudar alguém, preste atenção aos sinais. Aquela vizinha que sempre tem roxos de quedas. Aquela amiga que está ficando cada vez mais quieta. Aquela parente que se isolou da família. Às vezes, uma oferta de ajuda, você pode contar comigo, pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Em qualquer lugar do Brasil, existem delegacias da mulher, conselhos tutelares e organizações prontas para ajudar quem sofre violência doméstica. Procure por eles na sua região. Busque ajuda na polícia, nos hospitais, nas igrejas, nas escolas. Ligue 180. Dignidade e respeito são direitos de todos, não importa onde você esteja. Meus queridos que me acompanharam até o final dessa história, vocês que tiveram coragem de ouvir essa verdade difícil, façam uma coisa por essa vovó aqui. Se inscrevam no canal Geral da Narra e ativem o sininho. Não é só para ajudar o canal a crescer, não. É porque histórias assim precisam ser contadas, precisam chegar em quem precisa ouvir. Quantas mulheres não estão por aí sofrendo em silêncio como minha mãe sofreu? Quantas crianças não estão com medo como eu tive? E deixem apenas uma palavra nos comentários. Uma palavra que prove que vocês assistiram até o fim. Escrevam. Força. Porque foi isso que me salvou. É isso que pode salvar outras pessoas também. Façam isso agora. Não esperem mais um minuto. Essa história pode chegar em alguém que precisa dela hoje, nesse exato momento. Um abraço cheio de carinho da vovó Sandra. Que Deus abençoe vocês e proteja suas famílias.